Eu sou o pastor Josafá Vieira, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Você que não tem essa paz, que ela possa entrar no seu lar, na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje a meditar na palavra do nosso Deus e eu gostaria de trazer 3 perguntas. E dentro dessas 3 perguntas, trazer para nós uma mensagem que possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, a forma como nós devemos servir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e assim trazer as bênçãos, as vitórias de Deus para a nossa vida, para o nosso lar, para a nossa família. A primeira pergunta é: o que é ser cristão? Amém? Para entender essa pergunta, nós precisamos primeiro estar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 11, o versículo 26, que nos diz: e sucedeu que todo um ano se reuniu naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia, e foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Os irmãos pregavam na Antioquia, trazendo a palavra, a revelação da palavra, e muitos eram salvos. E ali diz o texto que pela primeira vez a igreja ela foi chamada de cristão. Cristão por quê? O que é ser cristão? Cristão é ser seguidor de Cristo. Eles chamaram os nossos irmãos de cristão porque eles eram seguidores de Cristo. Eles eram seguidores de Jesus Cristo, o Salvador, o Libertador. Então a primeira pergunta é: o que é ser cristão? E a resposta é: olha, ser cristão é ser seguidor de Cristo. A segunda pergunta que nós temos aqui é: o que é ser seguidor de Cristo? Nós falamos que ser cristão é ser seguidor de Cristo, mas o que é ser seguidor de Cristo? Ser seguidor de Cristo é ser obediente a Cristo. A palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, o versículo 31, o próprio Jesus, ele vai nos dizer: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o primeiro ponto que Jesus estava dizendo: olha, se vocês realmente são meus discípulos ou meus seguidores, amém, vocês vão obedecer a minha palavra. Então, o seguidor de Cristo é aquele que obedece a Cristo. Ainda nós iremos ler no próprio Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo 14, que vai trazer para nós esta grande revelação que nos diz: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Quer dizer, vós sereis os meus seguidores, porque discípulos são seguidores, aprendiz do mestre, seguidor do mestre. Então vós sois os meus discípulos se realmente me obedecer, se fizer o que eu vos mando. Então vocês serão os meus seguidores quando vocês obedecerem a mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Então o seguidor de Cristo é aquele que obedece a Cristo. Se você obedece a Cristo, então você é seguidor de Cristo. Esta é a segunda pergunta e a segunda resposta para a nossa vida. O que é ser seguidor de Cristo? É obedecer a Cristo. Ou quem é seguidor de Cristo? Seguidor de Cristo é aqueles que obedecem a Cristo Jesus. A terceira pergunta que nós temos aqui para encerrar é: o que é obedecer a Cristo? A primeira pergunta foi: o que é ser cristão? Ser cristão é ser seguidor de Cristo. Depois a segunda pergunta: o que é ser seguidor de Cristo? É obedecer a Cristo ou ser obediente a Cristo. E a terceira pergunta é: o que é obedecer a Cristo? Obedecer a Cristo é viver a palavra de Cristo, é viver a Bíblia. Amém? Você é um obedecedor de Cristo quando você obedece a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é a regra de fé e prática para todos os cristãos. Ela é a base principal do cristianismo e nela nós devemos a cada dia firmar a nossa vida em obediência e fidelidade. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, ele disse: examina as Escrituras, procura ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam, nos levando a entender e a compreender que se nós obedecemos a Cristo, nós vivemos a sua palavra, obedecemos
a sua palavra. No Evangelho ainda de João, capítulo 15, o verso 7, o Senhor vai nos dizer: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis então tudo o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, que dei muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo dizendo a nós: se nós realmente somos os seus seguidores, se nós obedecemos a Ele, então nós obedecemos a sua palavra. Nós obedecemos, não é o que nos diz alguma pessoa em visão, revelação ou profecia, mas é o que está registrado na palavra do Senhor. O Senhor diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. Muitas vezes oramos, pedimos as bênçãos, a vitória do Senhor, clamamos a misericórdia do Senhor, pedimos o agir, o operar de Deus na nossa vida, no nosso lar, na nossa família. Dizemos ser seguidores de Cristo, mas não queremos obedecer a palavra. Então, se nós quisermos que as janelas do céu a cada dia se abram e as bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas como seguidores de Cristo, nós devemos obedecer a sua palavra. Ainda na primeira epístola de São João, capítulo 2, o verso 3 ao 6, nos diz assim: e nisso sabemos que conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Então nós só sabemos que conhecemos quem aqui? A Cristo. É quando nós guardamos os seus mandamentos. Se nós não guardamos os mandamentos de Cristo, então nós somos mentirosos e não conhecemos a Cristo. O verso 4 ainda diz: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Se nós dissemos que conhecemos a Cristo e não guardamos o seu mandamento, o texto nos diz aqui: somos mentirosos, em nós não está a verdade. Mas o versículo 5 ainda nos diz: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. E aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amém? Mas qualquer que guarda o quê? A sua palavra. Quando nós guardamos a palavra de Deus, nós estamos demonstrando que conhecemos a Cristo. Diz aqui o texto que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, porque nisto é a vontade de Deus, que nós venhamos conhecer a Cristo e andar como ele andou. Amém? Então somos seguidores de Cristo, e nós, como seguidores de Cristo, nós devemos obedecer a Cristo. E como obedecedores de Cristo, nós temos como pauta, como base da nossa vida, como alicerce da nossa vida, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa é a mensagem que eu trago para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, como seguidores de Cristo, como cristão, como servos do Senhor. Nós devemos estar dentro da palavra do nosso Deus, lutando a cada dia por viver este evangelho rico, glorioso, maravilhoso, que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, seu lar e a sua família, em nome de Jesus.